falando em saúde, nós vamos conversar agora com o Dr. Alan Mendonça. Vamos lá falar sobre osteoporose. Vamos lá, falando em saúde, abrindo a conexão direta com o Complexo Hospitalar Central. Vamos abrir no telão aqui o nosso convidado, o Dr. Alan Mendonça, ortopedista, traumatologista. O doutor, muito boa tarde, boa terça-feira, bom mês de julho para o senhor, seja bem-vindo aqui à tela da Band. Vamos falar sobre osteoporose, o que vem a ser osteoporose, doutor? Boa tarde, Adilson e a nossa audiência da Band. A osteoporose é uma doença que afeta a qualidade do tecido ósseo e predispõe às fraturas, que são a maior complicação da osteoporose. Então, é uma doença que afeta o indivíduo, atrapalhando a qualidade do tecido ósseo. Isso só se manifesta, doutor, através da idade da pessoa, só a idade avançada? Qual que é a faixa etária que está mais suscetível? É uma doença característica do idoso. Até pode acometer algum paciente mais jovem, mas em função de uma outra doença. Por exemplo, o paciente tem uma insuficiência renal crônica, o paciente que faz hemodiálise. Então, ele pode ser jovem e, em função disso, pode fazer uma osteoporose. Mas o habitual são mulheres após a menopausa e homens após os 65 anos. Então, é uma doença frequente na população idosa, Adilson. Perfeito. E os sintomas mais comuns assim que a gente consegue já identificar que está para uma tendência que pode ficar crônica num curto espaço de tempo? Então, esse é um dos problemas, porque a osteoporose ela é muito frequente. De alguns anos para cá, a população brasileira ela vem envelhecendo. Então, nós temos hoje muitos pacientes idosos na nossa sociedade. E a grande maioria dos idosos tem osteoporose e muitos nunca tiveram esse diagnóstico, porque é uma doença que não causa sintomas. A osteoporose não causa dor, a osteoporose não limita movimentos. Quando a osteoporose dá sintomas, já é devido a complicações. Então, por exemplo, às vezes o paciente tem uma osteoporose grave, não sabe que tem, não trata, e de repente ele faz uma pequena fratura na coluna. Aí ele começa a ter dor nas costas, dor na coluna, porque a osteoporose levou a essa fratura. Então, assim, não é a doença que causa dor, mas as complicações dela é que vão gerar os sintomas. Então, é uma doença considerada silenciosa. Muitos pacientes têm osteoporose, mas como não sentem nada, eles não tratam. E aí, de uma hora para outra, pode acontecer um evento, como uma queda simples, e o paciente tem uma fratura grave, né, que pode colocar em risco até a própria vida. Doutor, eu quero que o senhor, inclusive, fazer meio que duas perguntas em uma, que eu acho que é muito importante as pessoas terem o devido conhecimento. Qualquer parte óssea do corpo pode estar enfrentando esse tipo de problema, né, da fragilidade do osso através da osteoporose? E outra questão, como é que a gente pode se prevenir, já que é uma doença silenciosa? Quais são as atitudes que eu devo ter, que eu devo tomar para pelo menos estar mais preparado para enfrentar esse problema? A primeira pergunta sim, é uma doença que acomete todo o tecido ósseo. Então, todos os ossos do corpo sofrem com a osteoporose. Algumas regiões são mais suscetíveis a fraturas. Então, as vértebras da coluna, o punho, o quadril, o braço, né, os ombros. Então, são regiões mais suscetíveis à fratura. Porém, a doença acomete todos os ossos, todo o esqueleto da pessoa vai acometer por isso. Sobre prevenção, a prevenção da osteoporose começa na vida adulta jovem, porque nós começamos a perder tecido ósseo por volta dos 40 anos. Até essa idade, o nosso esqueleto vai ficando cada vez mais forte. Mas depois dos 40, a gente começa a perder massa óssea e isso vai causar osteoporose lá na frente, depois de 60, 75 anos. Então, a prevenção começa com um estilo de vida saudável no adulto jovem, de 40 anos.
Isso inclui atividade física regular, isso inclui não se expor ao álcool, né, às bebidas alcoólicas, ao tabaco, ao cigarro. A obesidade é um problema. Pacientes que não se alimentam bem, pacientes muito magros, são pacientes que precisam de uma melhora na qualidade de vida, melhora na alimentação, a prática esportiva, né? Tudo isso antes da velhice, para que a gente possa chegar numa terceira idade com a massa óssea satisfatória. Doutor, aí já me encontro nessa fase, já fui identificado com osteoporose. O que a gente tem de avanços no tratamento? É curável esse tipo de problema? Como é que faz? Como é que uma pessoa convive com essa patologia? Graças a Deus, né, os avanços têm sido enormes. Antigamente, a gente só tratava as complicações. Então, o paciente tinha uma fratura, eu operava aquela fratura. No ano que vem, o paciente tem outra queda, outra fratura. Então, pacientes que todos os anos estavam sendo submetidos à cirurgia para tratar as fraturas que são complicações da osteoporose. Hoje em dia, quando um paciente idoso tem uma fratura, eu e todos os ortopedistas, né, nós vamos fazer o tratamento daquela fratura e fazer a prevenção de fraturas secundárias. Isso é feito com orientações, é feito com o diagnóstico correto da osteoporose e o uso de medicações, né? E o ideal é que a gente não tenha a fratura, que a gente consiga fazer um rastreio nos pacientes idosos, né? Esses pacientes, mesmo que não sintam nada, eles devem procurar o consultório do ortopedista, do geriatra, para que a gente faça o diagnóstico e aplique o tratamento antes que o paciente sofra a fratura. O tratamento, ele tem uma gama enorme de medicações, de drogas que podem ser utilizadas. Antigamente eram remédios dados nos dias, mas hoje a gente tem a opção de remédios dados uma vez por semana, uma vez ao mês, ali no Hospital Central, na OrtoCenter. Hoje nós temos medicações que são feitas na veia intravenosas. O paciente toma uma injeção uma vez ao ano. Então, tratamento que é cômodo, né? O paciente não precisa ficar tomando remédio mais toda semana. Ele pode fazer o tratamento com medicação uma vez ao ano. E, claro, orientações de nutrição, orientações do estilo de vida, mudanças no ambiente doméstico do idoso, melhorando a iluminação, tirando obstáculos do meio da casa para prevenção de quedas. Então, o tratamento é muito amplo. O ideal é a prevenção, mas a gente acaba atuando em tudo isso, desde o ortopedista, né? Nós acabamos atuando desde o tratamento das complicações, que são as fraturas, mas também, principalmente, na prevenção dessas fraturas ou de uma fratura secundária. Agora, em se tratando de avanços tecnológicos e material humano qualificado e preparado para esse tipo de procedimento e atendimento, doutor, o Complexo Hospitalar Central ele se destaca justamente pelo grande efetivo que também tem para o pronto atendimento nestas áreas, né, da ortopedia, por exemplo, né, doutor? O Hospital Central ele está preparado com uma equipe não só de ortopedistas, né, mas nós temos lá no corpo clínico do hospital ortopedistas, geriatras, né, que é o clínico geral que cuida do idoso. Nós temos um centro cirúrgico bem equipado, nós temos UTI para retaguarda, porque, só para exemplificar, Edilson, o tamanho do problema, né? Há uns meses atrás, nós operamos uma paciente com 105 anos. Uma senhora que teve uma queda, ela tinha osteoporose, quebrou o quadril e precisou ser realizada a cirurgia. Nós temos suporte para isso lá, né? Então, hoje a gente trata muitos pacientes com 90, 100 anos, né? Pacientes com a idade bem avançada, e que bom que nós temos essa estrutura ali à disposição no hospital. Inclusive agora, quando acontece uma fratura, né, a disponibilidade de ter ortopedistas à disposição para um atendimento mais rápido, mais efetivo para esses casos de fratura também.
Perfeito, tá aí os nossos agradecimentos ao Dr. Alan Mendonça, que é ortopedista e também traumatologista, mais um dos grandes profissionais que compõem o casting de médicos especialistas do Complexo Hospitalar Central, falando sobre a osteoporose. O doutor, muito boa tarde, obrigado mais uma vez por prestar essa consulta aí para todo o estado de Rondônia através da Band. Nós é que agradecemos a oportunidade, né, de falar com esse público imenso aí da Band, especialmente do seu programa, e lembrar à população que nós estamos à disposição lá no Hospital Central, na clínica OrtoCenter, para atender na eventualidade de uma fratura e, idealmente, atender antes que essa fratura aconteça lá no consultório, fazendo o diagnóstico correto de osteoporose, de tantas outras patologias e tratando os pacientes da melhor maneira, da maneira respeitosa e humanizada. Estamos à disposição lá na OrtoCenter, eu e toda a equipe de ortopedistas do hospital. Perfeito, a OrtoCenter que faz parte do Complexo Hospitalar Central. Mais uma vez, nosso grande abraço e nosso respeito e reconhecimento pelo brilhante trabalho que vocês do Complexo Hospitalar Central oferecem para toda a população de Rondônia. Falando em saúde, principalmente nas ações preventivas.